Olá, saudações, eu sou o Luiz Renato e o assunto de hoje é Power BI, mais especificamente os Quick Insights. Suponha que você recebe um conjunto de dados que você não sabe exatamente por onde começar a fazer a análise desses dados, por não conhecer o negócio, ou não conhecer a base, né, a fonte de dados e nem os dados. Nesse ponto, o Quick Insights pode ser útil. Estou abrindo aqui o Management Studio, né? Minha fonte de dados ela vem de um SQL Server, é uma tabela chamada Meus Imóveis, que tem preço de imóveis que foram vendidos e as suas características. Eu vou analisar rapidamente dentro do Power BI depois, mas só para mostrar, né, que os dados existem, são 518 linhas ao total, é uma base bastante pequena, mas ela serve mais como um exemplo didático. Então eu vou lá no Power BI, passo o endereço do meu servidor, vou usar a segurança integrada, né, Single Sign-On, com a minha conta de Windows e mando conectar. Ele traz a lista de databases, eu abro o meu database que tem a tabela ou as tabelas, ele traz um preview, né, algumas linhas da tabela Meus Imóveis, que eu mostrei anteriormente, tem todas as colunas ali e mando carregar. Tá? Lembrando, essa seria uma base nova para mim, eu não tenho conhecimento do perfil dos dados, então eu começo a explorar os dados. Então estou vendo ali que tem a coluna código, área, idade, localização, dormitórios, piscina e classe do bairro. Então, primeira coisa, avaliar quais colunas são úteis para mim. Por exemplo, uma coluna de código, deixa eu mandar ordenar, olha lá. Essa coluna de código é um código sequencial, ou seja, não acrescenta nada para eu fazer inferência, né? E o objetivo de análise dessa tabela, dessa fonte de dados, é fazer inferência de preço de imóvel. Ou seja, dadas as características de um imóvel, eu vou inferir o preço para ele. Então, eu quero saber qual o impacto de ter piscina ou não, qual o impacto da metragem, qual o impacto da idade do imóvel, qual o impacto da quantidade de dormitórios, qual o impacto da localização desse imóvel. No mercado de imóveis, comumente usam a metragem, né, o valor de metro quadrado de acordo com o bairro, cidade e tal. Mas será que é só isso? O meu objetivo aqui é criar um critério estatístico para fazer essa avaliação. Então eu tenho essa base com imóveis que realmente foram vendidos e suas características. E aí, baseado estatisticamente em cada uma dessas características, eu quero inferir um preço mais preciso para determinados imóveis. Então, abri aqui um gráfico de mapa inicialmente. O gráfico de barras mostra que eu tenho imóveis distribuídos em 3 estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, estou fazendo as análises iniciais. Aqui tem a informação se o imóvel tem piscina ou não. A maioria dos imóveis que eu tenho na minha base não tem piscina, né? Piscina igual a não. Então, são 425 contra 93. E eu quero saber qual o peso, né, de ter piscina ou não no preço do imóvel. Agora eu coloco dormitórios, a quantidade de dormitórios, tem de 2, 3 e de 4 dormitórios e suas distribuições aqui. A metragem, o bairro, classe A, B e C e as suas distribuições, então tem menos imóveis da classe A, né? E aí eu vou brincando, né, com os gráficos para entender a distribuição de cada uma das informações. Estou ignorando a coluna código e agora eu quero partir para um tipo de análise um pouco mais avançada, né? E eu tenho essas ferramentas, o Visual Python e o RScript Visual. São componentes que me permitem usar scripts normalmente utilizados em modelos de Machine Learning, né? Então eu posso usar scripts e bibliotecas mais avançadas que trazem gráficos mais interessantes. Então aqui eu abri o R, né? E eu vou dar um plot no dataset, né? que é a minha tabela, na coluna área, por exemplo. Mando rodar. E aí ele traz esse gráfico de barras elementar, né? Um gráfico que o Power BI também tem, coloridinho e tudo, mas só para mostrar, de idade também. Isso é a idade do imóvel, né? Quantos anos foi construído o imóvel. Mas o que eu queria mostrar aqui é o box plot, que é um tipo de gráfico que eu acho bastante elucidativo quando você está fazendo uma análise exploratória. Vou fazer um box plot no preço dos imóveis, né? Então o box plot é esse gráfico aqui, ó. Tá vendo? É um gráfico bastante interessante para você observar séries de dados para ver se tem alguma distorção e como é que os dados estão distribuídos. Ó. Aqui tem uma figura que mostra como é que o box plot funciona. Essa caixa tem a linha mediana
dos dados, e dentro dessa caixa eu tenho 50% das informações. Os outros 50% são distribuídos em 24,65 para cada lado do bigode do boxplot. E cada segmento representa um intervalo entre os quartis. E o que tiver fora desses intervalos é considerado outlier, ou um preço muito baixo ou um preço muito alto, comparado com o restante da amostra de dados. Vou dar um exemplo. Aqui na minha amostra de imóveis, a mediana gira em torno de R$140 mil. E metade dos imóveis custaram entre 130 e 160 mil reais. Logo, se eu tivesse algum imóvel custando R$1 milhão, por exemplo, ele poderia estar distorcendo toda a minha análise. Nesse caso, não existe. Meu boxplot está considerando valores acima de 200 até 250 mil reais como outliers. Como eu estou usando o R, né, o código R, eu posso abrir o RStudio aqui a partir do próprio Power BI. E dentro do RStudio fazer algumas outras análises, né? Então eu vou carregar aqui meu dataset, uma variável chamada imóveis, e agora mando printar o conteúdo. Então ó, mostra aí o conteúdo, né, que são os dados da tabela, todas as colunas ali, menos o código, e eu posso brincar com esse conteúdo. Eu posso carregar aqui o boxplot do mesmo jeito que eu carreguei no console do Power BI, dar um zoom no gráfico para analisar melhor, dar uma olhada no boxplot. E posso fazer outros tipos de análise, como summary, né, que sumariza os dados numericamente desse jeito aqui. Ó. Ele retorna um conteúdo textual agrupado, mostrando lá o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil e o máximo do preço. Depois ele retorna quantas ocorrências você tem de cada uma das áreas. O mesmo para dormitórios, piscinas, localização, classe de bairro, idade do imóvel e assim por diante. Como uma das coisas que estamos procurando aqui é a correlação entre os atributos e o preço, uma análise que eu gosto de fazer é a análise em pairs ou pares. Com essa função pairs, eu faço uma análise baseada em gráfico de dispersão, comparando par a par todos os atributos com preço e todos os atributos com todos os atributos. Mas desse jeito fica um pouco confuso, então eu vou fazer com um número menor de colunas. Eu vou usar uma biblioteca chamada dplyr e ela me permite escolher posicionalmente as colunas que eu quero colocar em pairs. Então eu venho aqui percent maior percent e dou um select no número da coluna, né? Indexo a coluna, no número da coluna 1, 3 e 7, que equivalem à posição da coluna aqui no meu dataset. Desse jeito aqui, ó. Então a primeira coluna é a preço, tem o índice 1, a segunda coluna é a piscina, a terceira localização, idade, dormitório, classe e área por último, né? Então fica bem mais simples de olhar a correlação entre esses campos, né, com preço no meio ali. Eu posso adicionar uma coluna ou remover uma coluna. Vou colocar a coluna 4 aqui e roda. E agora estou olhando localização, preço, área e idade, né, e vendo a relação entre elas. E eu posso também fazer só com duas colunas se eu quiser, desse jeito matricial, localização e preço. Então, opção de análise tem de monte, mas todas dão um pouco de trabalho. Agora, imagina que eu tenho que criar dashboards, eu tenho que fazer análises e eu nem sei por onde começar. Eu ainda estou analisando os dados, tentando entender qual a correlação e se existe correlação entre esses atributos e o preço. Então, eu vou publicar meu dataset no powerbi.com. Por quê? Porque o Power BI Premium ele tem uma solução que pode me ajudar muito a acelerar essas análises. Então estou publicando aqui. Já na publicação ele me dá a opção, né, obter insights rápidos, que eu vou mostrar não por aqui, né? Eu vou colocar um entendi, não vou clicar nesse link e vou direto no powerbi.com, né, conectar lá no meu workspace, para mostrar qual que é a opção, né? Como é que funciona o Quick Insights. Deixa eu conectar aqui com a minha conta. Ok. Daí eu vou lá no meu workspace, aqui, meu workspace, entro em Datasets, ou em português conjunto de dados, escolho o dataset, clique da direita nos três pontinhos e vou lá em Get Quick Insights, né? Ou em português, obter insights rápidos. Então clico ali. O que ele faz? Ele usa técnicas de Advanced Analytics, né, vários algoritmos de Machine Learning e tal, para criar uma série de insights, né, gráficos, são esses aí, ó,
E esses insights, eles estão usando estatística e modelos de machine learning para trazer as correlações, as relações e os filtros que ele achou que eram interessantes ou que demonstrasse alguma tendência de correlação. Por exemplo, quando a casa tem piscina, ela se valoriza em 15% com relação a uma casa do mesmo tamanho, na mesma região, que não tenha piscina. Bom, eu posso pegar esses gráficos, eu posso pinar eles, ou seja, criar um dashboard novo com eles, eu posso abrir um desses gráficos, por exemplo, para ver quais são os critérios que ele está usando. Então ele está filtrando lá, idade igual a 6 e localização igual a Minas Gerais. Então está filtrando para demonstrar uma das correlações que ele achou, né, por bairro. Enfim, eu vou entrando e navegando nesses painéis que ele sugere, não preciso usar os que eu não achar que faça sentido, mas eles podem trazer alguns insights rápidos, como eu disse, né, simplificando e abreviando e acelerando a nossa análise. Bom, isso é o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, espero que tenha sido interessante e até o próximo.